Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. É uma alegria ter vocês aqui. Eu espero que vocês estejam bem e os familiares de vocês também. E oro para que essa nossa conversa de hoje seja instrumento da graça e do amor de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar vocês para o texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4. Eu leio aqui na minha Bíblia do verso 13 ao verso 17. Tiago 4, de 13 a 17, a gente continua as nossas conversas nessa pequena, porém poderosa carta. Diz assim o texto, olha só. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Palavras de Tiago, apóstolo e irmão do nosso Senhor. Essa é uma sessão interessante, aparentemente desconectada da carta, no sentido de que aqui a gente tem um tema que não aparece nos outros capítulos. Alguns temas de Tiago se repetem. Esse aqui é um tema que aparece só aqui, nesse sentido que eu digo que às vezes esse texto parece desconectado da carta. Na verdade, obviamente, não está nada desconectado. Há um propósito nesse tema aqui. Tiago está combatendo um espírito de vida, Tiago está combatendo um modo de se viver, desde o capítulo 1, que ele julga como sendo antagônico ao espírito do Evangelho. E que espírito é esse que ele combate? O espírito da fofoca, da maledicência, da soberba, da acepção de pessoas. Você deve se lembrar, tentando evocar aí as conversas que a gente já teve até esse momento. Aqui Tiago traz mais um elemento que é muito próprio do espírito antagônico ao espírito do Evangelho, que muitas vezes a gente abraça. E que elemento é esse que ele traz aqui e que ele trata nesses pequenos versículos que eu li com vocês? É o elemento da soberba que nos faz brincar de deuses e achar que nós temos gestão sobre elementos da vida que no fundo a gente sabe que estão absolutamente fora do nosso controle. Tiago aqui está denunciando o pecado de nós acharmos que somos deuses. E existem muitas formas de nós acharmos que nós somos deuses. Tiago aqui trata de uma dessas formas, que é a de encararmos a vida e o tempo como se a vida e o tempo estivessem na palma das nossas mãos. Esse é o ponto de Tiago aqui. Então ele começa dizendo assim, ouçam agora vocês que dizem, abre aspas, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, fecha aspas. Vocês que dizem isso, ouçam uma coisa. Então vamos parar aqui só para a gente pensar um pouco. Quem são as pessoas que dizem isso que Tiago cita aqui? Hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Que acusação, que denúncia o apóstolo está fazendo aqui? É importante a gente se debruçar um pouco sobre essa pergunta, porque muita gente acha que o problema que Tiago denuncia aqui é o problema da vida precavida, da vida planejada, da vida que se preocupa com o futuro, com as incertezas, com as tempestades, com as possibilidades adversas que nós enfrentamos. E é evidente que Tiago não está aqui condenando esse tipo de preocupação. Quando ele diz, ouçam vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para essa cidade ou para aquela e faremos isso e ganharemos aquilo, ele não está dizendo que a gente deve abandonar essa tentativa de planejarmos o futuro. Por uma razão muito simples, que não é nem teológica, é antropológica, é da nossa Constituição. Todos nós precisamos de algum tipo de planejamento para que nós nos movimentemos para o futuro. A gente precisa saber o que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, na próxima semana.
A gente precisa planejar as nossas férias, a gente precisa pensar como vai ser o nosso descanso. A gente está sempre olhando em alguma medida para o futuro e respondendo a pergunta: o que vai acontecer? Como as coisas serão? Então, o problema que Tiago denuncia aqui nesse texto não é o problema da precaução, da prevenção e do planejamento em relação ao tempo futuro. O problema que Tiago denuncia aqui é o problema que aparece na vida de quem, ao fazer isso, julga ser capaz de controlar todas as variáveis e garantir que aquilo que planejou necessariamente acontecerá. Por isso que eu estou falando que esse texto é um texto no qual Tiago fala sobre o problema da soberba que surge quando a gente acha que a gente pode brincar de Deus. Pois é, o que ele está dizendo é: vocês que encaram o futuro como se vocês tivessem pleno controle sobre todas as circunstâncias e sobre todas as variáveis. Vocês que encaram a vida como se o amanhã fosse um fato tal qual o presente é um fato. Vocês que acham que estão nesse lugar de fazer gestão do universo, de tudo que acontece, ouçam uma coisa. Então, Tiago não está aqui encorajando uma espécie de espiritualidade que se expressa muito bem na música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que Tiago está dizendo. Ou seja, não planeja nada, deixa as coisas acontecerem. Não, não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que, assim como possivelmente há um problema quando a gente não se programa para absolutamente nada, porque a gente lida com problemas quando isso acontece, assim como há um problema nesse cenário, há outro problema, outro tipo de problema que a gente enfrenta sempre que na vida a gente lida com o futuro como se a gente conseguisse controlar todas as variáveis que estão em jogo. Os nossos planos não são um problema. Traçarmos metas, estabelecermos objetivos, definirmos propósitos, sonharmos com o que nós desejamos, com quem nós desejamos nos tornar, com o que nós desejamos conquistar, com o tipo de pessoa que nós estamos nos empenhando para ser. Sonharmos com isso tudo não é um problema. O problema é em fazermos isso, brincarmos de Deus como se tivéssemos controle de todas as coisas. E aí Tiago, então, dá uma espécie de fundamentação para o seu argumento. E ele diz assim, em ato contínuo: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. São poucas frases, mas são muito fortes e muito poderosas. A primeira delas: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. A gente sabe que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente sabe disso. Mas a gente vive como se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã. Justamente porque a gente se planeja para o futuro, pelo menos para o futuro próximo. Então, por exemplo, hoje é uma segunda-feira de noite. Eu sei que amanhã eu tenho reunião ministerial com a equipe de pastores da igreja, eu sei que amanhã eu tenho no final do dia alguns atendimentos no consultório, eu sei que eu tenho reuniões na igreja, que eu tenho algumas atividades que eu preciso fazer, eu sei que amanhã tem reunião de oração na comunidade. Do ponto de vista da agenda, do que está programado, a gente sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a verdade é que ninguém antecipadamente consegue assinar embaixo e dizer: isso é o que acontecerá amanhã, custe o que custar, certo? Por quê? Ora, porque o amanhã não nos pertence. Os planos do amanhã são nossos, mas o amanhã é de Deus. O amanhã é um tempo que não existe, o amanhã é uma ilusão. Só se tornará um tempo de fato quando o amanhã virá hoje. Então, quando Tiago diz assim: vocês que planejam o futuro como se tivessem controle de tudo, vocês que garantem antecipadamente variáveis que são muito mais complexas do que você imagina, do tipo, nós passaremos um ano, nós faremos negócios e nós ganharemos dinheiro. Você que acha que consegue garantir tudo isso, que é incerto, lembre-se de uma coisa: você nem sabe o que vai acontecer amanhã. E aí, quando eu ouço essa frase de Tiago, inevitavelmente eu me lembro das muitas experiências súbitas de perda pelas quais a gente já passou
ou que a gente já presenciou nos noticiários, nas nossas rodas de amigos. Quantas conversas angustiantes e surpreendentes, né? Falando sobre pessoas que estavam aqui e que deixaram de estar num piscar de olhos. Ontem eu estava com essa pessoa, a gente diz em algumas conversas, mas como pode? Hoje de manhã a gente conversou. Mas como? A pessoa estava bem até agora, eu acabei de me encontrar com ela, o que aconteceu? Pois então, essas perdas súbitas que pautam às vezes as nossas vidas, elas talvez deixem a frase de Tiago mais evidente na sua força, né? Quando coisas assim acontecem, a gente se pergunta, mas o que é a vida tão breve, tão frágil, tão passageira? É o que Tiago está dizendo aqui. A vida ela é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, olha só que coisa interessante. Tiago aqui está ajudando a gente a se distanciar da soberba que nos faz acreditar que nós controlamos o futuro, chamando a nossa atenção para a importância de nós vivermos o presente. Então, para responder a pergunta, como eu faço para me livrar dessa soberba que me faz brincar de Deus achando que eu consigo garantir o futuro? Eu me distancio dessa soberba vivendo com responsabilidade e com intensidade o presente, que é o único tempo que eu tenho como uma dádiva dos céus. Esse é o único tempo que você tem, o presente. De modo que o que você tiver de fazer, é o que diz a sabedoria bíblica, faça hoje. O que você precisar fazer, faça hoje, faça agora. O amor que você precisa oferecer, ofereça hoje. As palavras que você precisa partilhar, partilhe-as hoje. O perdão que você precisa conceder, conceda hoje. Faça hoje o que você pode fazer. Por quê? Porque o amanhã é um tempo que nós não temos. No máximo, o amanhã é um planejamento que nós fazemos, mas sem garantias. Sem garantias. Que é a vida, diz o apóstolo. A vida é como a neblina que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. É por isso que, ao invés dessa afirmação soberba de amanhã vai ser assim, Tiago nos ensina a dizermos: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, olha só que coisa interessante. Tiago não está ensinando uma frase mágica para a gente dizer antes de qualquer planejamento futuro. Não é isso que ele está fazendo. Mostrando para a gente que se a gente disser uma frase mágica, então a gente está cumprindo o protocolo certo. Não é um protocolo que ele está ensinando, é uma postura de vida que ele está propondo. O que ele está fazendo é, nessa carta, ensinando a gente que quem vive nesse mundo, se lembrando que existe um Deus que governa sobre céus e terra e que vê as coisas muito mais do que a gente. Quem vive com essa perspectiva deve encarar o futuro não a partir de uma soberba que dá a si a sensação de que controla tudo, mas a partir da humildade de quem, a despeito de fazer planos, reconhece a possibilidade de os seus planos serem subvertidos, anulados, invalidados. Por quê? Ora, porque há mais coisas que acontecem na vida do que apenas a agenda que a gente escreve. Lembrar disso é importante por diversas razões. Uma delas, a gente se frustra menos. Quando a gente se lembra que a gente faz planos, mas que não necessariamente os nossos planos se realizam porque há mais variáveis em jogo, há outros planos que concorrem, há outras ideias, há outras agendas. Quando a gente se dá conta disso, a gente se frustra menos. Porque a pessoa que é insistente na tentativa de fazer com que sempre o seu plano, a sua agenda e o seu propósito avance, ela tem muito mais chance de se frustrar. Por quê? Porque ela não é uma pessoa que vive sozinha nesse mundo. Há outras coisas acontecendo, há outros desejos sendo empenhados, há outros esforços sendo apresentados. Há Deus que vê todas as coisas de uma perspectiva diferente da nossa. E que, segundo nós acreditamos, na tradição cristã, na sua leitura clássica pelo menos, segundo nós acreditamos, esse Deus sabe o que é melhor e costura a história e faz coisas que às vezes não estão alinhadas com os nossos desejos, mas que ainda assim
são feitas. E a verdade é que muitas vezes, depois que um tempo se passa, a gente agradece a Deus por não ter permitido que as coisas tivessem acontecido exatamente do jeito que nós gostaríamos que elas tivessem acontecido, verdade ou mentira? Porque depois, de uma perspectiva mais ampla, sem a passionalidade do momento, com mais elementos para compreender o cenário, muitas vezes a gente vê que aquilo que a gente desejou, na verdade, se tivesse acontecido, teria sido pior. Porque a vida é assim. Então, Tiago está propondo para a gente uma nova forma de encarar o futuro. E como a gente pode encarar o futuro da maneira correta? Empenhando mais energia para viver o presente do que para tentar controlar um negócio que está absolutamente fora do controle das nossas mãos. Ele diz aqui, ao invés de serem soberbos, dizendo que as coisas serão exatamente do jeito que a gente deseja, nós devemos ser desse tipo de gente que diz, se o Senhor quiser, nós viveremos e nós faremos isto ou nós faremos aquilo. Agora, Tiago conclui, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, a gente se orgulha da pretensão. Olha só a loucura, a gente levanta um troféu como se a gente fosse campeão num negócio que nem aconteceu, como se a gente tivesse triunfado, como se a gente tivesse feito prevalecer uma realidade que só existe na nossa cabeça enquanto desejo. E aí Tiago diz, toda vanglória como essa é maligna, toda vanglória como essa é maligna. Mais uma vez ele está afastando a gente de um padrão de espiritualidade que é antagônico ao espírito do Evangelho, porque o espírito do Evangelho não é de uma sorte que faz com que a gente se vanglorie. Paulo, o apóstolo, fala sobre isso. Numa de suas cartas à comunidade de Corinto, ele diz assim, se há algo pelo qual nos vangloriarmos, que seja pelo nome de Jesus. Se existe algo que deve nos fazer encher de orgulho, que esse algo seja o nome, a pessoa e a beleza de Jesus, e não algo que haja em nós, que exista em nós. Então Tiago está seguindo exatamente o mesmo tom e está dizendo, à luz de Paulo, nós não devemos assumir essa postura soberba que nos enche de orgulho, que nos faz acreditar que nós somos essa gente que controla tudo. Por quê? Porque essa postura é maligna. Esse negócio nos afasta do projeto de Deus para a nossa vida. Ao invés disso, diz Tiago, nós devemos fazer o bem hoje. Porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então aqui tem um tratado curto sobre postura de vida. Como a gente deve viver nessa relação presente e futuro. Esse é o ponto do texto. E eu queria só pensar de novo algumas lições, porque eu acho que elas são muito práticas, objetivas e podem trazer muita luz para a nossa vida, para a maneira como a gente se porta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não se esqueça, os nossos planos não são um problema. Planejar o futuro não é um problema. Faça planos, trace objetivos, estabeleça metas, saiba onde você quer chegar. Os nossos sonhos são essa força que nos fazem movimentar na história. A gente se movimenta a partir dos sonhos que a gente tem. Então queira coisas, deseje coisas, tenha ambições, desejos, cultive dentro de você sonhos e expectativas, porque fazer planejamento não é um problema. Pelo contrário, fazer planejamento é fundamental para que a gente avance. Não vá nessa filosofia de deixar a vida levar, como se a gente precisasse apenas entrar numa espécie de barco e descer o rio no ritmo e na direção que a correnteza nos leva. Não. Seja ator da sua própria história, desejando, construindo, planejando. Agora, 2, essa é a segunda lição. Não brinque de Deus ao fazer isso. Ou seja, não encare os seus planos como se eles fossem decretos que precisassem acontecer. Não encare os seus projetos como se eles fossem infalíveis. Não trate as suas ambições como se elas fossem impecáveis. Reconheça
que há uma diferença entre desejar e planejar e viver e se portar como se os nossos desejos e as nossas ambições e os nossos planejamentos fossem uma garantia de que a sua execução necessariamente sairia ipsis literis como nós os escrevemos. Não brinque de Deus, não se coloque nesse lugar. Por quê? Porque quando você se coloca nesse lugar de brincar de Deus e de garantir a história, você tem muito mais chance de se frustrar, porque existe muito mais chance dos seus planos não se concretizarem exatamente do jeito que você deseja do que de que eles aconteçam da forma como você os planejou. Terceira lição: lembre-se, sempre que você se perceber brincando de Deus, lembre-se, a nossa vida é tão frágil que a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Nós somos como a neblina, nossa vida é passageira. A nossa vida, como diz uma canção que ficou popular nos últimos anos, é trem-bala. A nossa vida passa voando. Razão pela qual, essa é a quarta lição, a gente se previne desse futuro esquisito, sabe, de acharmos que podemos manipular as variáveis, vivendo com intensidade e com responsabilidade o presente. O antídoto para você abandonar essa tentação de brincar de Deus e achar que você consegue controlar o futuro é viver com mais atenção e com mais intensidade o presente. Esse é o tempo que você tem. O hoje. Hoje, porque eu só tenho hoje, diria a canção dos meus amigos Paulo Nazaré e Gerson Borges. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque amanhã eu sei que Deus cuidará. Viva o seu presente, o presente é uma dádiva, o tempo não para. Encare a vida não a partir do vai ser assim, mas a partir do se Deus quiser. Então viveremos e faremos isso ou aquilo. Não se vanglorie em si. Agradeça a Deus por Cristo Jesus, Ele, a verdadeira razão da nossa alegria e do nosso orgulho. E não se esqueça, faça o bem, faça o bem. Faça o bem hoje, não faça o bem amanhã, faça o bem hoje. Quando amanhã virar hoje, você vai dizer a si mesmo a mesma coisa. Hoje eu preciso fazer o bem. E quando amanhã virar hoje, e o outro amanhã, e o outro amanhã virá hoje, então hoje você faz o bem, porque o hoje é o único tempo que a gente tem. Eu espero, irmãos e irmãs, que essa pequena porção da carta de Tiago nos encoraje e nos incentive, nos ajude a vivermos como gente de Deus deve viver, com o coração aberto, com gratidão, com planejamento, com reconhecimento da nossa humildade, do nosso lugar e com a disposição de fazer para o próximo e pelo próximo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Eu espero que você permaneça bem, em paz, eu espero que a sua casa permaneça cheia da presença de Cristo Jesus e do seu amor. E eu espero você para o nosso próximo encontro, na próxima semana, conversando sobre o 5º e último capítulo da carta de Tiago. Deus abençoe você e até lá.